Quando a gente fala de Alemanha, geralmente vem à nossa mente mulheres bonitas, paisagens encantadoras e uma qualidade de vida muito superior à nossa. E apesar de parte disso ser verdade, não faça as malas ainda só pensando em encontrar uma bela mulher alemã dos seus sonhos, ter uma qualidade de vida superior e muito dinheiro, porque o país pode não ser exatamente do jeito que você pensa. Morar na Alemanha pode não ser uma tarefa fácil, porque as mulheres são muito diferentes devido à cultura, a burocracia é muito grande e muitos outros detalhes que eu vou te contar até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Meu nome é Simon e esse aqui é o Aqui Eu Te Mostro. Mulheres alemãs. E aqui vai um ponto que pode pegar muitos de vocês de surpresa. Os relacionamentos na Alemanha podem ser bem diferentes do que você está acostumado, especialmente quando a gente fala de mulheres alemãs. Elas são, de uma forma bem geral, conhecidas por serem mais independentes, mais diretas também e extremamente seguras de si. Então, se você está vindo de um país onde os papéis da mulher são mais tradicionais, digamos assim, essa postura pode ser um choque para você e um pouco difícil de entender. Primeiro de tudo, as mulheres alemãs não costumam se encaixar naquele estereótipo de dependência emocional, financeira, que pode ser comum em outras culturas. Elas valorizam muito a liberdade, elas se dedicam demais na sua carreira e nas suas próprias escolhas. E a maioria delas não está esperando por um príncipe encantado que vai chegar e resolver tudo para elas. Lá na Alemanha não tem esse lance do o homem que paga tudo ou a mulher que precisa de proteção do homem. Então, muitas vezes elas fazem questão de dividir a conta no primeiro encontro, porque para elas isso demonstra igualdade ou até mesmo respeito. Outra coisa que pode pegar você bem desprevenido é o jeito com que elas se comunicam. As mulheres alemãs não vão ficar dando rodeios ou esperando que você adivinhe o que elas estão pensando ou o que elas querem. Elas só falam o que pensam, sem muitos filtros, e isso pode ser encarado como positivo por alguns homens, mas para quem está acostumado com uma comunicação mais romântica, ou até mesmo cheio de nuances, sem ser muito direto, isso pode parecer um pouco mais frio ou até mesmo brusco demais. Aqui não tem muito jogo de sedução, não tem aquela coisa de fazer charme durante dias. Elas vão te dizer claramente o que elas estão sentindo e o que elas esperam de você. E falando em romance aqui, as expectativas são bem diferentes. Se em muitos países é comum que o homem faça muitos gestos, ele dê flores para a mulher, faça declarações de amor no estilo de Hollywood, na Alemanha o relacionamento pode ser um pouco mais pé no chão. Não que elas não gostem de romantismo, mas o foco é muito mais em parceria do que em dependência ou grandes demonstrações de afeto. Para muitos estrangeiros, isso pode parecer meio distante, ou até mesmo frio, especialmente se você vem de um lugar onde o romance, o romantismo é extremamente importante no relacionamento. Então, para quem chega na Alemanha esperando uma coisa mais tradicional, pode acabar se sentindo um pouco estranho com isso. As mulheres alemãs valorizam a independência e qualquer expectativa que você talvez tenha de que elas precisam de um homem para se sentirem completas não é bem a realidade do que elas vivem por lá. E para você que está vendo esse vídeo agora e está meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma. Hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje,
gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. Clima do país. Se você acha que já enfrentou frio, prepara o psicológico para o clima na Alemanha. Se prepare para dar adeus ao sol e ao calor na maior parte do ano. Quando chega o outono, os dias começam a ficar mais curtos e aos poucos o sol desaparece como se estivesse tirando férias muito longas. E isso aqui não é um exagero. O inverno alemão pode parecer interminável, com dias cinzentos e temperaturas que vão fazer você pensar duas vezes antes de se levantar da sua cama. E o maior problema não é só o frio em si, porque isso você encontra em outros lugares também, mas é a combinação de frio e escuridão. Você acorda de manhã, já tá escuro. Você vai pro seu trabalho, ainda tá meio escuro. E quando você sai do trabalho, adivinha? Já tá escuro de novo. Tem dias que parece que o sol só aparece bem tímido ali por volta do meio-dia e depois some o resto do dia inteiro. E isso dura meses. Esse céu cinzento constante acaba impactando o humor de muita gente. A famosa depressão sazonal é real, e muitas pessoas começam a se sentir mais cansadas, desanimadas e sem energia durante esses períodos sombrios. Nos meses de inverno, não é muito raro pegar temperaturas abaixo de zero e ter que lidar com neve e gelo nas ruas. E para quem não está acostumado com isso, pode ser um desafio muito grande. E sim, a neve é bem bonita no começo, mas depois de algumas semanas você começa a se perguntar quando é que você vai ver algum matinho, alguma coisa verde de novo. Então, se você gosta de sol e de dias ensolarados, a Alemanha pode ser um lugar bem difícil de se adaptar. Porque lá, o clima tem personalidade e não é das mais agradáveis. Dificuldade em fazer amizades. Se o inverno na Alemanha é frio, os alemães no começo vão parecer tão frios quanto. Eu não estou dizendo que são pessoas rudes ou nada do tipo, longe disso. Os alemães são extremamente educados, formais e, acima de tudo, respeitam o seu espaço. Mas para quem vem de culturas mais calorosas, onde você faz amizade com o caixa do supermercado ou com o vizinho na primeira conversa, a coisa no país funciona de um jeito diferente. Formar uma amizade verdadeira com o alemão pode ser um processo tão longo quanto o inverno. A primeira impressão que muitos estrangeiros têm é que os alemães são muito reservados. E é verdade, eles realmente são. Eles não são de puxar conversa aleatoriamente ou te convidar para um café logo de cara. Mas isso não quer dizer que eles não gostem de fazer amizades. O ponto é que eles valorizam relações mais profundas, e essas levam tempo, muito tempo. A questão é que, na Alemanha, as pessoas não têm pressa em formar laços superficiais. É tudo construído com muita calma, com confiança e principalmente respeitando o espaço da outra pessoa. Mas uma coisa que vai acontecer muito rápido é o seu dinheiro sumindo. Brincadeira. Mas eu tô dizendo isso porque o nosso próximo ponto é o custo de vida nas grandes cidades. Viver em Berlim ou Munique pode parecer um sonho para muita gente, mas esse sonho infelizmente tem um preço e não é muito barato. Quando você chega na Alemanha, especialmente vindo de um país com uma moeda mais fraca, o choque pode ser muito grande. Se prepare para ver o seu dinheiro sumindo mais rápido do que você esperava, principalmente quando falamos de aluguéis. Em cidades como Berlim, que por muito tempo foi considerada uma cidade bem acessível na Europa, os preços dispararam nos últimos anos. Em Munique, então, nem se fala. Munique já é conhecida como uma das cidades mais caras do país e o custo de moradia só continua subindo. O problema é que a demanda é muito alta e a oferta de imóveis é limitada. Tem muita gente procurando e poucos imóveis disponíveis. Então, conseguir um lugar para morar pode ser como ganhar numa loteria. E não é só o preço dos imóveis e aluguéis que pesa no seu bolso.
Os custos gerais, como supermercado, transporte e até mesmo lazer, também são mais altos. Comer fora, por exemplo, pode se tornar um luxo para você. Aquele café que você tomava diariamente no Brasil, sem pensar duas vezes, aqui pode custar 3 ou até 4 vezes mais. E para quem chega de um país com moeda fraca, como eu te falei, essa diferença é muito grande. Além disso, quando a gente fala de morar em grandes cidades no país, não dá para esquecer que você vai competir por vagas de emprego e moradia com muita gente, tanto alemães quanto estrangeiros. Isso significa que, mesmo conseguindo um emprego, pode ser que você não ganhe o suficiente para cobrir todos os custos se o salário não acompanhar o padrão de vida da cidade. Muitas pessoas acabam até precisando dividir apartamento ou se mudar para áreas mais afastadas, onde os preços são um pouco mais baixos. Mas aí o tempo e o custo de deslocamento também vão acabar aumentando e às vezes dá no mesmo. Agora, claro, viver em uma grande cidade tem as suas vantagens. Tem vantagens culturais, tem mais oportunidades, a vida noturna, que eu sei que muitos de vocês têm interesse, mas tudo isso vem com um preço muito alto. Então, se você não se preparar, isso pode te dar muito problema. Burocracia excessiva. É, a famosa burocracia alemã. Se você pensa que aqui no Brasil a papelada é complicada, espera até lidar com a Alemanha. A burocracia na Alemanha é quase uma arte. Sabe aquele ditado de tudo que é bom pode piorar? Pois é, na Alemanha, o que parece simples pode te dar uma dor de cabeça sem fim. Tudo começa quando você chega no país e descobre que absolutamente tudo envolve um formulário. Você quer alugar um apartamento? Formulário. Quer abrir uma conta no banco? Formulário. Quer se registrar numa nova cidade? Formulário. Isso sem contar o registro obrigatório que todo residente tem que fazer assim que chega em uma nova cidade. E não é só chegar lá na cidade e assinar um novo papel. Você precisa levar documentos, comprovantes e muitas vezes tem que lidar com atendentes que só seguem as regras e não estão muito interessados em te ajudar. Mas a maior reclamação dos turistas não é essa. O problema é o tempo que as coisas levam para acontecer. Processos que em outros países você resolveria com um clique ou poucos minutos online, na Alemanha ainda envolvem processos físicos, presenciais e alguns até cartas pelo correio. Sim, cartas. A impressão que dá é que o sistema público parou no tempo. E muitas coisas poderiam ser digitais, mas ainda estão presas em pilhas de papel. Renovar visto, lidar com o sistema de saúde, até mesmo coisas simples como trocar de operadora de internet, podem envolver semanas de idas e vindas com papéis. E sempre parece ter uma fila, um prazo extra ou um detalhe inesperado para complicar a sua vida. A Alemanha funciona? Sim, funciona muito bem. Mas esse processo burocrático chato pode ser um choque, principalmente para quem está acostumado com soluções mais rápidas e mais ágeis. Se é que isso existe aqui. O idioma. Alemão é um idioma muito difícil. E eu que estou falando aqui sei falar 2 idiomas além do português e arranho em mais um. Mas aprender alemão é outro nível. Só para começar, as palavras são longas, às vezes parecem que juntam 3 palavras para criar uma nova, tem muita regra gramatical, e isso quebra a cabeça de quem tenta aprender. Se você pensa que vai chegar na Alemanha e resolver tudo em inglês, cuidado. Você consegue sim se virar muito bem em inglês em diversas cidades, principalmente as maiores como Berlim, Munique ou Frankfurt, e é verdade que muita gente fala inglês na Alemanha, principalmente em regiões mais turísticas e as pessoas mais jovens. Mas se você for uma pessoa que vai para o interior ou precisa lidar com coisas do dia a dia mais complicadas, como abrir uma conta no banco, resolver um problema, você vai precisar do alemão e isso não dá para dispensar. E não é só a língua em si que complica, é o jeito que você utiliza ela no dia a dia. Por exemplo, você já ouviu falar de Amtssprache? Eu sei, essa palavra é bem difícil. Esse é o tipo de alemão que é usado pelo governo, em documentos oficiais. Sabe, aquele jeito de falar bem formal e cheio de termos técnicos. É quase como aprender um idioma novo dentro do próprio alemão. Imagina que você recebe uma carta do governo
e você tem que decifrar uma sopa de letrinhas e palavras complicadas para tentar entender o que eles estão te pedindo. Isso, para quem não tem um alemão muito bom, pode ser uma coisa bem desesperadora. E tem mais, não é só a gramática ou a ordem esquisita das frases que torna isso difícil. É a questão da cultura também. A Alemanha tem uma tradição muito forte em valorizar sua própria língua. Então, mesmo que as pessoas falem inglês, algumas delas vão esperar que você pelo menos tente aprender um pouco de alemão. Então, para quem está pensando em se mudar para a Alemanha ou pretende ir para lá algum dia, se preparem. O alemão não é fácil, mas sem ele, coisas simples do dia a dia podem ser uma grande frustração. Para finalizar, tem um último ponto que você deveria analisar antes de ir para a Alemanha e países parecidos, que é o sistema de saúde. O sistema de saúde na Alemanha é, sem dúvida, de alta qualidade, mas também pode ser uma verdadeira dor de cabeça para quem não está familiarizado com ele. A primeira coisa que você vai perceber é que, diferente de muitos lugares, na Alemanha você precisa ter um seguro de saúde. E não é uma coisa opcional. Seja público ou privado, o seguro de saúde é obrigatório. E entender como isso funciona é meio chato e complicado. Você pode até acabar escolhendo um seguro ruim e bem mais caro, sem nem saber o que está fazendo. E um detalhe muito importante aqui, novamente, é a questão do idioma. Muitos médicos alemães e profissionais de saúde falam inglês, especialmente nas grandes cidades. Então aprenda inglês com a gente, tá? O nosso curso vai estar aí, o QR Code está aqui. Cola lá, e aqui é sucesso. Mas se você não fala alemão e cair nas mãos de um médico que prefere usar o idioma local, as consultas podem ser bem complicadas. Ou quase impossíveis, né? Tentar explicar sintomas ou entender um diagnóstico em outra língua pode ser bem frustrante, em alguns casos até perigoso. Pois é, seria um problema bem grande. Então, sim, aprenda inglês, se profissionalize, mas se você for viajar para o país, aprenda pelo menos um pouco do idioma local. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aí embaixo o que você acha sobre tudo isso, o que é diferente aqui onde você mora e lá. Eu quero saber da opinião de vocês. E se você quer saber motivos para não se casar com uma mulher russa, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui agora e vai lá assistir.